Nesse vídeo nós vamos falar sobre deslocamento escalar, distância percorrida e velocidade média. Vamos começar então falando sobre o deslocamento escalar representado por ΔS. O que é o deslocamento escalar? É a variação do espaço de um corpo em uma trajetória em um determinado instante de tempo. É representado por essa fórmula aqui, ó. ΔS é igual a S menos S0, sendo que esse S aqui é a posição final e o S0 é a posição inicial. Vamos ver um exemplo aqui. Uma partícula estava no instante inicial aqui sobre o ponto 2. Se deslocou até esse ponto aqui, ponto 9. Então ela estava no ponto 2, então esse aqui é o S0, que é a posição inicial dela. Ela se deslocou até esse ponto aqui, então esse aqui é o S. Então ela estava nesse ponto, se deslocou até esse ponto aqui. Qual foi o deslocamento escalar dessa partícula? Então, para achar o deslocamento escalar, nós vamos usar o ΔS. Fórmula lá, ΔS é igual a S menos S0. S é o ponto final da partícula. Ela saiu aqui do ponto 2 e foi até o ponto 9. Então, o ponto 9 é o ponto final. É o S. S0 é a posição inicial da partícula. Então, a posição inicial dela é o S0, que aqui é no ponto 2. Então, para a gente achar o deslocamento, calcular o deslocamento escalar dessa partícula, basta fazer 9, que é a posição final, menos 2, que é a posição inicial. Então, o deslocamento escalar dessa partícula foi 7. Ela se deslocou 7 unidades. Sendo que cada espaço desse aqui é uma unidade. Distância percorrida, que é representada pela letra D. Importante. É importante falar da diferença entre deslocamento escalar, ΔS, e distância percorrida. Deslocamento escalar. Qual a diferença entre eles? Deslocamento escalar expressa a variação da posição sem levar em conta a maneira como ocorreu. Então, para o deslocamento escalar, só interessa verificar ali a variação da posição. A maneira como isso ocorreu, para o deslocamento escalar, tanto faz. E a distância percorrida considera todos os deslocamentos parciais que podem acontecer durante aquele deslocamento ali. Ok? Velocidade escalar média, representado por VM, sigla VM. A velocidade escalar média, ou velocidade média, expressa a rapidez de um corpo em movimento. Quão rápido esse corpo se movimentou. E nós podemos calcular essa velocidade dividindo o deslocamento pelo tempo. Aqui é a fórmula dela. Velocidade média é igual a deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Certo? Nós vamos ver um exemplo mais à frente de como calcular a velocidade média de um corpo em movimento. Vamos lá então ver um exemplo aqui. Um carro está no quilômetro 200 de uma rodovia às 14 horas e às 16 horas encontra-se no quilômetro 440 da mesma rodovia. Qual foi a velocidade escalar média do carro durante esse deslocamento? Então, às 14 horas ele estava no quilômetro 200 e às 4 horas ele estava no quilômetro 440. A velocidade média é igual o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então vamos calcular primeiro o deslocamento aqui do carro. Ele estava no quilômetro 200 e depois no quilômetro 440. Então, se a gente pegar a posição final dele, que é 440, menos a posição inicial, que era 200, nós vamos chegar no valor de 240. Então, esse foi o deslocamento do carro. Esse deslocou 240 quilômetros. Vamos calcular agora o intervalo de tempo. Ele estava
inicialmente às 14 horas no quilômetro 200, no ponto inicial, e no ponto final, no instante final, no ponto final, ele estava nesse ponto às 16 horas. Então, se a gente pegar 16 menos 14, aqui vai dar 4 horas. 4 horas e aqui 240 quilômetros. Então, nós já temos o deslocamento, que foi de 240 quilômetros, no intervalo de tempo 4 horas. Então, em 4 horas, ele se deslocou 240 quilômetros. Velocidade média é igual a 240 quilômetros dividido por 4 horas. 240 dividido por 4 vai dar 60 quilômetros por hora. Então, a velocidade desse carro durante esse deslocamento foi de velocidade média, né? Foi de 60 km por hora. Vamos ver mais um exemplo aqui. Um carro vai da cidade A até a cidade B, situada a 60 km ao sul de A. E ele demora 1 hora para fazer esse percurso. Em seguida, esse carro volta pela mesma estrada até a cidade C, que fica a 25 quilômetros da cidade B, demorando meia hora nesse percurso. Calcule, letra A distância percorrida para ir de A até C. Vamos fazer um esquema aqui para a gente entender. Aqui nós temos a cidade A, a cidade B. B fica ao sul de A. Então, o carro fez isso aqui, ó, até a cidade B, certo? Para percorrer essa distância aqui, ele gastou 1 hora para percorrer essa distância, que é uma distância de 60 quilômetros. Em seguida, ele percorreu mais 25 quilômetros em meia hora até a cidade C, na mesma estrada. Então, a cidade C, ela fica aqui, ó, entre a cidade A e a cidade B. Vamos botar ela nesse ponto aqui, ó, cidade C. Esse pedacinho aqui de B até C, 25 quilômetros. Então, ele percorreu 60 quilômetros para ir de A até B, e depois pela mesma estrada e voltou até a cidade C, que fica distante de B 25 quilômetros. Então, para calcular a distância que o carro percorreu, nós vamos somar os 60 quilômetros que ele gastou para ir de A até B, e depois ele gastou mais 25 para chegar na cidade C. Então, a distância é igual a 60 mais 25, 85 quilômetros. Foi o que ele percorreu. A distância percorrida pelo automóvel. Letra B. Calcule o deslocamento escalar da cidade A até a cidade C. Então, o deslocamento escalar, vocês vão perceber que ele é um pouco diferente da distância percorrida, né? Deslocamento escalar, o ΔS, é igual a posição final menos a posição inicial. É isso? Vamos voltar ao nosso esqueminha aqui para a gente poder entender. Ele saiu da cidade A, foi até a cidade B, percorrendo 60 km. Depois voltou pela mesma estrada até a cidade C, percorrendo mais 25 km. Está querendo saber o deslocamento. Então, o deslocamento é aqui, ó, é do ponto A até o ponto C. Esse pedaço aqui, ó, corresponde ao deslocamento desse carro. Então, o que a gente vai fazer? O total, que é 60, menos 25. Então, o deslocamento do automóvel foi 60 menos 25, que vai dar 35 quilômetros, que é essa distância aqui da cidade A até a cidade C, né, que corresponde ao deslocamento desse carro. Ele saiu do ponto A e chegou até o ponto C. Então, para isso, o deslocamento, né, não é a distância percorrida, ele percorreu 85 quilômetros para isso. Só que o deslocamento dele, desse ponto, ele se deslocou para cá, ó. O deslocamento não considera a ida dele à cidade B, considera só a saída daqui até aqui.
Então o deslocamento dele foi de 35 km. Letra C. Calcule a velocidade média nos trechos AB e AC. Então primeiro vamos calcular a velocidade no trecho AB. Então trecho AB. A velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, ΔS sobre ΔT. O trecho AB. Então aqui, ó, trecho AB. Né? Distância de AB é 60 km. Então para ir do A até o B, o deslocamento dele foi 60 km. No intervalo de tempo, ele fez isso em 1 hora. Então se a gente dividir 60 por 1, vai dar 60 km por hora. Foi a velocidade média dele, 60 km por hora. Para ir essa velocidade é no trecho, no percurso AB, daqui até aqui, ó. Agora vamos fazer a velocidade no trecho AC. Velocidade média é igual a deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. O deslocamento de A até C, a gente já calculou lá, ó. Ó, deslocamento do ponto A até o ponto da cidade A até a cidade C foi de 35 quilômetros. É como eu expliquei, daqui até aqui, se deslocou do ponto A até o ponto C. Então, para isso foi 35 quilômetros. O deslocamento ali. 35 quilômetros. E o tempo, o intervalo de tempo? Para ir do ponto A até o ponto B, ele gastou 1 hora. Depois ele veio até o ponto C, mais meia hora. Então, o intervalo de tempo, 1h30, ou seja, 1,5 horas. Agora basta dividir 35 por 1,5. 35 dividido por 1,5 vai dar 23,3. Vou dar uma dízima periódica, vou arredondar para 23,3 km por hora. Essa foi a velocidade média desse carro no deslocamento no trecho AC, deslocamento de A até C.